Israel destruiu fábrica de centrífugas em usina nuclear do Irã. A AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, confirmou, por meio de publicação nas redes sociais, que os últimos ataques israelenses atingiram 2 centros relacionados à produção de energia nuclear do Irã. De acordo com a agência, as instalações atingidas, as oficinas Tesa Karaj e o Centro de Pesquisa de Teherã, eram responsáveis pela produção de centrífugas usadas no enriquecimento de urânio utilizado para produzir combustível para usinas de energia e também armas nucleares. O texto é ridículo, né, cara? Um veículo de imprensa tem que escrever armas com o 4, né, em vez do A. Né, pra você ver como as redes sociais, né, e tem ministro supremo falando, não, a rede social vai saber, não vai, o Metrópolis não pode noticiar uma parada que tem a palavra armas, eles têm que trocar por um 4, ai carai. O texto afirma que em Teherã, o prédio em que rotores avançados de centrífugas eram fabricados e testados foi atingido. Já em Karaj, cidade nos arredores da capital, 2 prédios em que diferentes componentes de centrífugas eram fabricados foram destruídos. Os locais estão sob monitoramento e verificação da AIEA como parte do Plano de Ação Conjunto Abrangente. Muito legal essas siglas, né? Um acordo firmado em 2015 entre o Irã e o grupo P5+1. Não é P6, pessoal, é P5+1, tá? Formado pelos Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha para limitar o programa nuclear iraniano em troca da liberação gradual de sanções econômicas. Nesta quarta, os céus de boa parte do território israelense da capital iraniana, Teherã, foram iluminados por mísseis disparados por ambas as partes. Em vários momentos da madrugada, sirenes soaram avisando sobre o disparo de armamentos. O próprio exército de Israel admitiu que o território do país, que foi alvo de disparos iranianos, e orientou que a população procurasse abrigo, né? Então é isso, né? A guerra tá pegando e eu vou te dizer, mano, aparentemente os caras agora de fato tiveram prejuízo real nas instalações para fabricação de armamento nuclear, não é mesmo? Próximo. Isso aí gerou o quê? Que aí é que vem a notícia, mano. Aí nós vamos chegar lá. Khamenei alerta Trump. Ataque dos Estados Unidos terá consequências irreparáveis. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou em mensagem televisionada nessa quarta-feira que o país se manterá firme contra uma guerra imposta, assim como se manterá firme contra uma paz imposta. E os americanos devem saber que qualquer intervenção militar dos Estados Unidos será, sem dúvida, acompanhada de consequências irreparáveis. A declaração é uma resposta ao presidente Donald Trump, que nesta terça-feira disse que só aceitará rendição incondicional do Irã. Frisou ainda que sua paciência está se esgotando com Khamenei e que, segundo o norte-americano, não será morto, pelo menos não por enquanto. Porque aí vem justamente a outra notícia que eu já vou comentar, calma lá. De acordo com a agência estatal, você viu que eu tô brincando com a operadora, que ela vai na próxima, não vai. Eu sou assim, eu sou imprevisível, né? De acordo com a agência estatal Tasmin, o Ayatollah iniciou o pronunciamento saudando a reação do povo iraniano e afirmou que o país continuará firme diante da guerra imposta. Aqueles com sabedoria que conhecem o Irã, seu povo e sua história, nunca falam com essa nação na linguagem de ameaça, porque a nação iraniana não se renderá. Após a transmissão, Khamenei reforçou suas críticas a Trump nas redes sociais. O presidente dos Estados Unidos nos ameaça com sua retórica absurda, que exige que o povo iraniano se renda a ele. Eles deveriam ameaçar aqueles que têm medo de serem ameaçados. A nação iraniana não se assusta com tais ameaças. Khamenei elogiou a postura firme e corajosa da nação iraniana diante dos ataques israelenses e enfatizou: a nação iraniana... O Ayatollah também afirmou que os indivíduos sábios que conhecem bem a nação, a história iraniana, jamais se... O lance é o seguinte, velho, como eu já falei várias vezes, guerras são, principalmente hoje em dia, acima de tudo, guerras de propaganda, guerras midiáticas. E a postura, tipo, que eu não vou me render, que eu sou brabão, que eu não sei o que lá, uma ferramenta política de guerra, que muitas vezes, assim, se você tem um pouquinho de neurônio, você olha e fala, mano, que coisa ridícula. E aí nós chegamos no Trump, né? Que o Trump, né, com a sua extrema humildade, um homem de, né, extremo bom senso nas suas palavras, disse o seguinte: Trump diz que líder supremo do Irã é alvo fácil, mas que não vai matá-lo por enquanto. Cara, assim, desculpa, cara, eu não acho que isso seja a postura de um presidente, tá? Pode criticar aí, o Trump é mito, isso não é postura de presidente. Não, se eu quiser eu te mato. Mas é tipo aquela postura, sabe quando você tá na escola, aí você, se eu quisesse, hein? Se eu quisesse, hein? Sorte sua que eu não quero. Não é uma coisa infantil, cara? Não é uma coisa assim, perigosamente infantil, né? Você não fala assim, cara. Existem maneiras de você falar. Olha, os Estados Unidos têm um poder bélico invejável, né? Nós temos ali condições de causar danos irreparáveis, inclusive ao líder do... Mas a gente procura sempre o caminho da paz. É esse tipo de declaração. Não é tipo, não. Ele é um falso. Se
Se eu quisesse, eu matava ele, mas não por enquanto. É só ridículo isso. Né? É só ridículo, isso só fomenta pessoas sendo fãs, né, de discursos sensacionalistas e ridículos. Trump afirmou saber onde Khamenei está escondido, mas cedo o exército israelense disse que as principais lideranças do Irã haviam fugido do país e chamou o chefe máximo do poder do Irã de alvo fácil. Nós sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido, ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Nós não iremos tirá-lo de lá, matá-lo. Desce um pouquinho, né? Ao menos não por enquanto, mas nós não queremos mísseis disparados em civis ou soldados americanos. Nossa paciência está encolhendo, né? Então, e aí é isso, né, cara? E aí é isso, né? Eu vou te falar, cara, sempre que eu vejo esses assuntos de guerra, eu meio que caio no clichê, tipo assim, puta que merda, né, velho? O ser humano é um ser tão foda, né, mano? Tipo, 2025, o maior problema que você tem hoje no Irã, no Iraque, no Irã, em Israel, na faixa de Gaza, são ataques humanos, né? Tipo, né? Que bosta, né? Que bosta de espécie, não é mesmo? E aí o Netanyahu, né? O Netanyahu vai lá e dá a declaração sobre o Lula. Qual foi a motivação dessa declaração? Você sabe, Ana Ering? Não. Nem eu, então vamos ver. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, pausa aqui. to the Holocaust. Porque ele já fez isso antes. Ele já chamou o povo de Israel de nazistas. Ele comparou os judeus a nazistas. Ele já fez isso. O Lula já cometeu essa gafe. Então, é um filme que a gente já viu. Ele fez de novo. President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Na verdade é o seguinte, viu, Netanyahu, não é que muita gente acredita no Lula falando sobre Israel. Muita gente nem vê, cara. Os eleitores do Lula nem sabem o que ele está falando sobre Israel, né? E assim, novamente, eu nem vou falar que o Lula está errado pela sua posição geopolítica de aproximação ou de afastamento com Israel, não é isso, né? O fato é que para você se aproximar ou você se afastar, né, institucionalmente de um país, você tem o jeito certo de fazer. Você não chega para esse povo, vamos supor, eu não quero estar próximo de Israel. Tudo bem, cara, você vai falar, eu não concordo com o que vocês estão fazendo. Você não compara eles com a coisa mais traumática para eles. É como se eu, sei lá, se eu quero me afastar do Japão e eu começasse a falar justamente da bomba de Hiroshima e Nagasaki, das bombas. Não, você não faz isso, né? Você não toca nesse ponto. Você não toca nessa ferida. E ainda querem criminalizar a piada, né? Porque aqui no Brasil é isso, um presidente da República compara de forma séria e institucional o que está acontecendo em Israel com o nazismo. Olha onde ele vai. E aí não dá nada. E aí um cara faz uma piada e o cara vai ser preso. É assim, cara, é um país esquizofrênico. Como eu falei, você não precisa gostar de Israel. Você não precisa sequer dar declarações simpáticas a Israel. Mas mesmo que você for dar uma declaração antipática, tipo, eu não concordo com o que ele tá fazendo, você não toca nesse ponto, cara. Você não toca nesse ponto. A analogia que eu falei é justamente essa. Vamos supor que o Japão tá fazendo alguma coisa que a gente discorda. Você não vai falar, vocês estão fazendo igual fizeram com vocês aí em Hiroshima e Nagasaki. Não, você não toca nesse assunto, cara. Você não toca nesse ponto. Né, cara? É ridículo, cara. É ridículo. Quer mais uma vergonha internacional do Lula? Porque tá pouco, né? Já não basta a Lula, né? A Janja lá com o Xi Jinping. Já não basta o Lula 2 vezes comparando o povo de Israel ao que o Hitler fez com eles. Aí ele faz essa daqui, ó. Ontem a gente já viu uma declaração do Lula falando que ele era contra a reunião do G7. Mas a reunião dos primos ricos, né? Não, mas eu vou lá dar uma participada. Aí ele vai lá dar uma participada e faz isso. Dá uma olhada nisso daqui, velho. Vai lá. Com problemas na tradução, o Lula interrompe o premier do Canadá. 1 minute for the translation, no? Does that work? Can I go? Yeah. Okay. Pausa aqui. Antes da gente ver a reação dele. Não é uma coisa bem brasileira. Tem que falar aí, a tradução tá funcionando aí, meu.
Cara, não é uma coisa nojenta. A gente acabou de ver, foi acho que semana passada ou retrasada, a gente reagiu ao Lula do lado do Macron. Que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Macron. Eu não concordo com o que o Macron fala. Não concordo com as coisas que o Macron diz. Eu não concordo com a política do Macron. É um cara educado. Um cara posturado. Falou bonitinho, representando o país dele. O Lula do lado dele parecia um animal. Parecia um animal falando besteira. Aí tomou ainda uma invertidinha de leve do Macron ali, né? Que são teoricamente dois caras que deveriam concordar entre si, né? Não, o Macron não é bem assim que o Lula tá falando, mas de uma forma educada. Aí o Lula vai representar o Brasil no G7. É o presidente do Canadá, né? O presidente do Canadá tá falando, né? O primeiro-ministro lá, o premier, né? Tá falando... Tem que falar, ele não tá saindo aqui na tradução. Aí o cara tem que parar. Alguém resolve a tradução do presidente do chimpanzil? Esses dias eu vi um vídeo, acho que foi numa reunião na ONU, que o presidente de algum país africano foi beber água, ele pegou a jarra. Vocês viram isso daí? Sim. Ele foi... A gente reagiu aqui. A gente reagiu aqui. Ele foi lá e pegou a jarra de água, ainda fez o barulho assim no microfone, fez o ASMR, né? Dele bebendo água na jarra. Você fala, mano, não parece um animal, bicho? Você acha que o país do cara tá bem representado com esse animal tomando água da jarra? É a mesma coisa que tá acontecendo com o Lula aqui. Você acha que nós estamos bem representados com o Lula igual um animal? A tradução tá funcionando aqui. Porra, bicho. Primeiro que não era nem pra você tá aí, velho. Você nem faz parte desse grupo. Você é só um intrometidinho, você é um arroz de festa. Aí você vai lá e causa na reunião dos primos ricos, porque a tua tradução não tá chegando. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Uma vez, quando eu tava na escola, o presidente era o Fernando Henrique na época. E um professor meu falou assim, olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho, né? De ter votado no Fernando Henrique, ele se posicionava a favor do Fernando Henrique. E é o Fernando Henrique, quando ele vai nessas reuniões de grupos, né, exteriores, tá todo mundo lá com o tradutorzinho e ele tá sem o tradutor, cara. O cara fala sei lá quantas línguas. Fala português, fala inglês, fala espanhol, fala sei lá o quê, né? Eu não sou um poliglota. Eu, Arthur, eu falo português, inglês, que nem falo perfeitamente, entendo tudo, não falo mais ou menos, e arranho no espanhol como todo brasileiro arranha um pouquinho. Eu não sou um poliglota. Mas eu não posso jamais desprezar as pessoas que são. Eu sou o contrário. Eu tenho uma admiração por aquelas pessoas que estudaram línguas e aprenderam a falar diversas línguas, né? Que nem o Rael dos Santos diz que fala russo. Não sei se é verdade, mas pô, que da hora que ele fala russo, né? Pô, cara, deixa eu ver. O Renato fala espanhol fluente. Pô, é muito louco isso, né? É muito bonito, é muito legal a pessoa demonstrar cultura, né? Falando várias línguas. O Jô Soares. Eu nunca fui muito simpático ao Jô Soares. Mas o Jô Soares, se não me engano, ele falava 5 ou 6 línguas fluentemente. Chegava um cara lá pra falar, sei lá que língua que... Chegava um francês lá e falava em francês com o cara, né? Eu sou fã do André Matos. O André Matos fazia questão de aprender. Ele não falava francês fluente, mas ele falava francês. De quando ele ia fazer show na França, ele falava em francês com os caras. Ia fazer show no Japão, ele aprendia algumas coisas pra falar na língua dos caras. Isso é muito louco, velho. Isso é legal. Aí o presidente do nosso país... fala aí, meu. A tradução não tá funcionando aí, meu. Que é inglês, assim, que ainda é humilhante porque o cara tá falando inglês, assim, nossa, cara. Nossa, bicho, como é que nós nos permitimos ser isso, velho? Como é que nós nos permitimos ser isso? E aí eu pergunto pra você, numa boa, cara, o que tem que fazer com um cara como o Lula, né? Vão me cancelar por essa frase? Esse cara tinha que estar preso, velho. Esse cara tinha que... Vai pedir tradução na puta que te pariu. Vai, fica lá na cela pedindo copinho de água. É isso que você tem que fazer. Que coisa horrorosa, cara. O cara até ri. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Tem que chamar o cara de Mr. President. Muito baixo, Sérgio, muito baixo. Okay. Olha isso, velho. Olha isso, ele nem era pra estar ali, velho. Ele nem faz parte. Olha, pausa aqui. Olha lá, cara. Olha o Macron rindo. Do próprio presidente, sei lá quem é esse japonês aí. Deve ser do Japão? Sei lá. Ou sei lá, da Coreia, de algum lugar, né? Sei lá de onde que é. Tipo assim, os caras, mano, o que o chimpanzé tá falando aí, vai? Vai, dá um brinquedinho pro chimpanzé brincar, vai. Desculpa, presidente, não tem tradução pra tupi-guarani aqui. Cara, assim, cara, é uma coisa ridícula, cara. Que ele gosta? Ele gosta daquela... É água de... É cachaça. Dá uma cachaça pra esse, né? Pra esse animal aí se divertir.
Apologies, Mr. President. Okay, very good. All Ok, right. very good. Let's go. O Macron tá com cara daquela pessoa que leva uma visita num churrasco que não foi convidada e ele fica meio sem graça que o cara passa vergonha, sabe? Fala, gente, Meu desculpa. amigo aqui do Brasil, pessoal, Amazônia é importante, né? Amazônia, proteger, né? Meio ambiente, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do Teve céu, esse cara. daqui também da... Claramente, Eu não entendi nada. É porque o que acontece? Ele tá, aparentemente, ele tá conversando com essa moça de branco. E aí você viu que o premier do Canadá, ele Dá uma fala risadinha, alguma coisa, tipo, dá uma risadinha. Porque tá todo mundo parado pra tirar foto, e o querido tá lá conversando, ele meio que fala assim, amigão, ó, olha pra foto É aqui, tipo assim, tiozão. ai, vamos lá, o presidente Fala do X. chimpanzil, vai, tinha que ser, vem pra foto. Aí o Só pessoal fica começa a parado um rir, pouco. E o Macron com a cara de quem levou o amigo Nossa. sem noção pro churrasco. Nossa, cara, assim, eu vou te falar, velho, o Brasil é um país muito difícil, cara. Como é que a gente não tem vergonha de ter esse cara, velho? Como é que a gente teve esse cara por 2 mandatos, depois a Dilma por mais 2 mandatos, depois ele por um terceiro mandato? São 5... Tudo bem que a Dilma não teve o 2 completo, mas são 5 mandatos inteiros. Inteiros não, vai. São 5 mandatos, velho. De uma galera que não consegue completar uma frase, que não sabe se comportar, cara, assim. É foda Tutu, demais, mas você cara. não acha que isso ficou pior nesse mandato do Lula? Porque eu não que sei ele tá se era mais por velho. falta também de informação na época, mas eu não sinto que nos 2 primeiros mandatos a gente passava tanta vergonha internacional com ele como a gente passa hoje. Não Não sei se é pela idade ou pela Eu- visibilidade que as é- coisas têm hoje em dia. É que na época, cara, o Lula também não fazia tantas aparições assim, né, internacionais. O que o Lula fazia eram coisas chocantes pra época. Por exemplo, eu lembro, logo que ele chegou, ele vestiu o boné do MST. Que foi um choque. Nossa, cara, ele fez... cara, depois agora ele tá chancelando o MST. Ele quase tentou colocar o MST num conselho do governo, né, o presidente do MST no conselho do governo sobre agricultura, assim. A gente foi escalando no absurdo. A gente foi escalando no... É foda mesmo. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.